Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Prepcast, o podcast do Preparatório Trabalhista. Eu sou Flávia Menezes e esse é o nosso episódio número 15 e tratarei com vocês sobre as notícias do ST das últimas 2 semanas. E vamos para o nosso cardápio de notícias. Primeira notícia: loja de calçados indenizará a vendedora que transportava valores dentro de shopping. Gerente de logística não receberá compensação por criação de software de gestão de armazenagem. Cláusula coletiva que divide intervalo entre a jornada em 2 períodos é válida. E as alterações na jurisprudência vinculante do TST, que cancelou súmulas e EJs e definiu 40 novas teses vinculantes. TST dando uma balançada aí na nossa jurisprudência. Então vamos para a nossa primeira notícia do dia 23/6. Loja de calçados indenizará a vendedora que transportava valores dentro de shopping. Uma vendedora de uma loja de calçados de Porto Alegre pediu indenização por ter que fazer várias viagens diárias para depositar dinheiro dentro de um banco que ficava dentro de um shopping. A empresa alegou que não havia nenhum risco porque era um ambiente controlado. O juízo de primeiro grau e o TRT da 4ª região reconheceram que a atividade expunha a empregada a um risco considerável, porque ela movimentava valores diários de 4.000 a 5.000 e deferiram a indenização no valor de R$10.000. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação da empresa a pagar essa indenização empregada pelo transporte de valores. E o ministro relator, que foi o ministro Hugo, destacou que o TST tem um tema vinculante no julgamento de incidente de recursos repetitivos, que é o tema 61, que reconhece que o transporte de valores por pessoas não especializadas é uma situação de risco que gera dano moral de forma presumida pela simples exposição, independentemente da comprovação de um evento danoso específico. Então, lembrando, o tema 61 fala que o transporte de valores por trabalhador não especializado configura a situação de risco a ensejar reparação civil por dano moral in re ipsa, independentemente da atividade econômica do empregador. Próxima notícia: gerente de logística não receberá compensação por criação de software de gestão de armazenagem. Notícia do dia 25/6. Essa notícia é interessante porque é um tema que não aparece com tanta frequência. Na reclamação trabalhista, o gerente diz que criou um software de gestão de armazenagem e que o programa foi utilizado pela empresa desde sua criação em 2009 no Centro de Distribuição do Nordeste. E, segundo ele, o software foi amplamente utilizado para armazenamento, inspeção, seleção e preparação dos produtos para envio, embarque, inventários e todas as atividades inerentes. E, com isso, contribuiu para que a empresa aumentasse sua produtividade e segurança e ele não foi remunerado por essa contribuição. Ele ainda acrescentou aos seus argumentos que a criação do sistema não tinha relação com a sua atividade na empresa, pois ele atuava na área de logística e não na área de programação ou informática. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito do gerente à indenização e condenou a empresa a pagar R$30.000 pela criação e uso do programa. O TRT da 6ª região aumentou o valor para R$250.000, mas a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a empresa de pagar a indenização. O relator do recurso, que foi o ministro Agra, destacou que a lei de software, que é a Lei 9.609 de 98, afasta o direito do empregado quando o programa tem relação com o contrato de trabalho e quando são utilizados os recursos, as informações tecnológicas, materiais, instalações ou qualquer equipamento do empregador. No caso, ainda que a função do trabalhador não compreendesse a criação ou desenvolvimento de programas, o gerente, que era gerente de operações logística, ele gerenciava o centro de distribuição regional, e o programa foi utilizado justamente para facilitar o seu serviço no gerenciamento desse setor de distribuição. E por isso, então, que o TST, a 7ª turma, absolveu a empresa
porque a criação do programa, de acordo com o relator, estava assim vinculada às funções desse gerente. Próxima notícia. Cláusula coletiva que divide intervalo entre a jornada em 2 períodos é válida. A notícia é do dia 3/7/2025. Um empregado, que era operador da fábrica da Johnson em São José dos Campos, relatava que, na ação, ele trabalhava 5 dias e folgava 2, e ele gozava apenas de 45 minutos para refeições e outros 15 minutos para o café. Ele pediu pagamento de horas extras e argumentou que nunca teve 1 hora inteira de repouso de intervalo entre a jornada. E argumentou que isso violava a CLT e a jurisprudência do TST e também a jurisprudência do STF, pois não é possível a negociação coletiva quando há ofensa a direitos relacionados à saúde, segurança e higiene. Na primeira instância, o pedido foi acolhido, mas o TRT da 15ª Região reformou a sentença. A terceira turma do TST reconheceu a validade da cláusula do acordo coletivo que dividia esse intervalo entre a jornada em 2 períodos, um de 45 minutos e outro de 15. E quais foram os fundamentos? O relator, que foi o ministro Alberto Balazeiro, explicou que o Supremo considera válidos acordos e convenções que afastem ou limitem direitos trabalhistas, desde que não atinjam direitos absolutamente disponíveis, como já falamos outras vezes, que é o tema 1046. A CLT, por sua vez, permite o fracionamento e a redução do intervalo, mas assegura um mínimo de 30 minutos. No caso, embora um dos blocos tivesse menos de 30 minutos, porque eram de 45 e de 15, o tempo total, de acordo com o relator, foi preservado, porque somando os 45 e os 15, o empregado tinha o total de 1 hora de intervalo entre a jornada, o que, de acordo com o relator, afastou a hipótese de violação do patamar mínimo civilizatório. E ainda, destacou que, com base na jurisprudência do STF e nas disposições da CLT, a cláusula coletiva respeitava os limites legais e constitucionais e não afrontava o direito do empregado à saúde e ao repouso. Então, manteve a validade da negociação coletiva, seguindo a mesma tendência que a gente tem observado de manter o que foi negociado coletivamente. Agora vamos para as alterações promovidas pelo Tribunal Superior do Trabalho nas súmulas OJs e também para os novos entendimentos vinculantes. Primeiro, não sei se vocês já sabem, mas se ainda não sabem, vão estar sabendo agora, o TST alterou seu regimento interno, que foi a emenda regimental 7 de 2024, e decidiu que não serão mais editadas novas OJs, novas orientações jurisprudenciais. Foram revogados os artigos que tratavam da criação de novas OJs, que eram os artigos 179 a 182 do regimento interno, e também destacou o TST que as OJs existentes seguem válidas até que o pleno do tribunal decida alterá-las ou revogá-las, ou até mesmo mantê-las. Então, vamos agora para as OJs e também algumas súmulas que foram canceladas pelo TST. A primeira alteração foi o cancelamento da súmula 6, que trata sobre os critérios para equiparação salarial. E esse cancelamento da súmula 6 foi em razão das alterações promovidas pela reforma trabalhista, que foi a Lei 13.467. O item 1 dessa súmula falava que, para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461, somente era válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira de entidade de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, aprovada por ato administrativo de autoridade competente. Esse item foi cancelado. O item 2 também foi cancelado, que falava que, para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Também foi cancelado o item B do nosso item 6, da súmula número 6, que falava que, na hipótese de equiparação salarial em cadeia suscitável em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação em relação ao paradigma remoto, considera-se relevante para esse fato a existência de
diferença no tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e empregados paradigmas, componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. E também foi cancelado o item 10 da súmula 6, que falava que o conceito de mesma localidade referia-se em princípio ao mesmo município ou a municípios distintos que comprovadamente pertencem à mesma região metropolitana. E por que esses itens foram cancelados? Como eu disse, foi devido às alterações promovidas pela reforma trabalhista. Agora, o artigo 461 da CLT fala que o trabalho de igual valor para fins de equiparação salarial tem que ser aquele em que as pessoas cujo tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Quanto ao quadro de carreira, o artigo agora fala que os dispositivos sobre a equiparação salarial não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou por negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. E ainda, o parágrafo 5º fala que a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Também foram canceladas as súmulas 90 e 320, que tratavam sobre horas in itinere, pois não temos mais o Instituto das Horas in itinere em razão da reforma trabalhista. Também foi feito o cancelamento da súmula 114, que trata da prescrição intercorrente, pois a súmula 114 falava que é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente, mas o artigo 11A da CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista, passou a prever que ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos, sendo que a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixar de cumprir uma determinação judicial no curso da execução, e o parágrafo 2º, que a declaração de prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Outra súmula cancelada foi a súmula 152, que falava que o fato de constar de recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade não basta, por si só, para excluir a existência de ajuste tácito, tendo em vista as alterações promovidas pela reforma trabalhista no artigo 457, parágrafo 1º, que fala que integram o salário à importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Outras súmulas canceladas foram as súmulas 219 e súmula 329, que tratam sobre honorários advocatícios. Tendo em vista também que a reforma trabalhista alterou a sistemática de honorários advocatícios da Justiça do Trabalho, adotando agora uma sistemática similar ao processo civil. Então, antes a súmula 219 falava sobre os honorários advocatícios que não decorriam da mera, pura e simplesmente sucumbência, estabelecia os casos em que elas seriam devidas na sistemática anterior. Por exemplo, era devido na ação rescisória, era devido quando o sindicato atuava como substituto processual, era devido nas lides que não derivavam da relação de emprego. E agora a sistemática foi alterada, porque foi inserido o artigo 791A da CLT, que passou a prever que é devido ao advogado que não atua em causa própria os honorários de sucumbência, que serão fixados entre 5% a 15% do valor que resultar da liquidação, o proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurar sobre o valor atualizado da causa. Também foi cancelada a súmula 268, que tratava sobre a prescrição em casos de ação arquivada, que falava que a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação a pedidos idênticos, em razão das alterações promovidas no artigo 844 da CLT. Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.
Também foram canceladas as súmulas 277 e 294, a súmula 277 em razão da vedação da ultratividade que foi inserida pela reforma trabalhista no artigo 614, parágrafo 3º, e a súmula 294 em razão das alterações promovidas pela reforma trabalhista quanto à prescrição. Porque com a reforma trabalhista passou a ser previsto na CLT, no seu artigo 11, parágrafo 2º, que tratando-se de pretensão que envolva o pedido de prestações sucessivas decorrentes da alteração ou do descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quanto o direito à parcela que esteja também assegurado por preceito de lei, entrando em conflito assim com a súmula 294. Cancelado também o item 1 da súmula 331. O item 1 falava que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se um vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Considerando as alterações promovidas na lei e que permite a terceirização de forma ampla e restrita atualmente. Cancelada a súmula 366, que falava sobre os minutos que antecedem e sucedem a jornada, principalmente por causa do final que falava que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações do horário de registro de ponto que não excedam 5 minutos, observado o limite 10 minutos. Se ultrapassado esse limite, serão considerados como esta totalidade do tempo que exceder, não importando as atividades envolvidas pelo empregador ao longo do tempo residual, como troca de uniforme, lanche, higiene, etc. Mas lembre-se que a reforma trabalhista inseriu o parágrafo 2º no artigo 4º, que fala algumas atividades que não serão consideradas tempo à disposição do empregador, não serão computados como período extraordinário se excederem a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, que estava previsto ali no parágrafo 1º do artigo 58, que era exatamente sobre isso, que tratava a súmula 366, quando o empregado, por escolha própria, seja para buscar proteção pessoal, ou em caso de insegurança nas vias públicas, ou más condições climáticas, ou adentrar e permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, e alguns exemplos como a higiene pessoal, a alimentação, o descanso, troca de roupa, uniforme, quando não tiver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Cancelada também a súmula 372. A súmula 372 falava, no seu item 1, que foi cancelado somente o item 1, falava que percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos, se o empregador sem justo motivo reverter o empregado ao seu cargo efetivo, não poderá retirar a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Mas agora o artigo 468 da CLT informa nos seus parágrafos que, no parágrafo 1º, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando a função de confiança, e o parágrafo 2º trata exatamente sobre o tempo nessa função. Então, a alteração que trata o parágrafo 1º, que é a reversão ao cargo anteriormente ocupado, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado direito à manutenção no pagamento da gratificação, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício na função. Cancelada a súmula 377, que falava sobre a exigência de que o preposto fosse empregado, porque agora o parágrafo 3º do artigo 843 da CLT fala de forma expressa que o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Cancelada também a súmula 426, que tratava do depósito recursal e da obrigação da guia FIP, porque agora o artigo 899, parágrafo 4º, fala que o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança, e o parágrafo 5º foi revogado. Também canceladas as súmulas 429 e 437, a 429 tratava do tempo de deslocamento entre portaria e o local de trabalho, que era considerado tempo à disposição do empregador, entendimento esse superado,
E a súmula 437 tratava sobre a supressão ou redução do intervalo entre a jornada, que antes possuía uma natureza salarial, e agora a reforma trabalhista alterou o artigo 71 da CLT e passou a prever a sua natureza como indenizatória. Também foi cancelada a súmula 444, que tratava sobre a escala 12/36, que tinha que ser prevista em norma coletiva, e agora prevê de forma expressa o artigo 59A da CLT, que é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, ou convenção coletiva ou acordo coletivo, estabelecer a jornada 12/36. Também foi inserido que devem ser observados ou indenizados os intervalos para repouso e remuneração, e o parágrafo único, que também foi inserido, prevê que a remuneração pactual para essa jornada 12/36 abrange o pagamento do descanso semanal remunerado e também os feriados, então não há mais direito a feriados em dobro, sendo também compensados, além dos feriados, as prorrogações de trabalho noturno, quando houver. Então, a súmula 444 foi superada. Também foi cancelada a súmula 449, que tratava sobre a flexibilização em norma coletiva de minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, considerando as alterações promovidas no artigo 58 da CLT e também o reforço da prevalência do negociado sobre o legislado, e também foi cancelada a súmula 452, que tratava sobre prescrição em caso de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrente da inobservância de critérios de promoção estabelecido em planos de cargos e salários, entendimento este também que foi superado. Vamos agora para as OJs que foram canceladas. Vamos começar com o cancelamento da OJ 14. A OJ 14 falava sobre o prazo em caso de aviso prévio cumprido em casa, que falava que no caso do aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias era até o 10º dia da notificação da despedida. Por quê? Porque o artigo 477 falava que, em seu parágrafo 6º, que o pagamento das parcelas, no caso da rescisão do contrato, deveria ser até o 1º dia útil imediato ao término do contrato ou até o 10º dia contado da data da notificação da demissão, quando não houvesse aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento. Então, se entendia que foi mandado cumprido em casa, era dispensa do aviso prévio, então o prazo era de 10 dias. Mas esse parágrafo 6 foi alterado e agora unificou o prazo. Então, a entrega dos documentos e o pagamento das verbas rescisórias deve ser feito em todos os casos até 10 dias contado do término do contrato. Cancelada também a OJ 270, que falava sobre a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado ao plano de demissão voluntária, implicava quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. E agora temos o artigo 477b, que fala de forma expressa que o plano de demissão voluntária ou incentivada, seja para dispensa individual, plurima ou coletiva, prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo, enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo se houver uma previsão expressa em contrato, por estipulação das próprias partes. Também foi cancelada a OJ 355, que falava sobre a inobservância do intervalo interjornada. Como vimos, agora a natureza é indenizatória em caso de inobservância de intervalos. Também cancelada a OJ 383, que falava sobre isonomia salarial em terceirização decorrente das alterações no sistema de terceirização atualmente. Também cancelada a OJ 418, que exigia que o plano de cargos e salários, para afastar a equiparação salarial, tinha que prever critérios de promoção por merecimento ou antiguidade. E agora prevê de forma expressa o artigo 461, que pode ser apenas um destes critérios. Também cancelada a OJ transitória 36, que também falava sobre tempo gasto entre portaria e local de serviço, mas no caso específico da Açominas, tendo em vista a alteração do artigo 58, que não é mais considerado tempo à disposição, como já vimos. Cancelada também a OJ 16,
Essa era a OJ da SDC, que falava sobre a taxa de homologação de rescisão contratual. Lembrando que, após a reforma trabalhista, a homologação da rescisão contratual pelo sindicato se tornou facultativa para aqueles empregados que possuam mais de um ano de contrato com as empresas, que era uma referência ao artigo 477, parágrafo 7º da CLT, que foi revogado. E também algumas súmulas foram canceladas em razão de temas de repercussão geral ou controle concentrado promovidos pelo Supremo Tribunal Federal. Quais foram essas súmulas? Súmula 228, que tratava sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade. A súmula 307, que tratava sobre juros. 311, que tratava sobre correção monetária de benefício a dependente de ex-empregado. Súmula 439, que era referente a termo inicial de juros e atualização monetária quanto a dano moral. Sabemos das alterações promovidas pelo STF contra juros e correção monetária. Súmula 375, que falava sobre reajustes previstos em norma coletiva. Súmula 423, que falava sobre negociação de jornada em turno ininterrupto de revezamento. E a súmula 450, que falava sobre férias gozadas no prazo, mas pagas com atraso, que também foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos agora às novas teses vinculantes do TST. São 40 novas teses. Então, vamos lá começar pela primeira tese nova, primeira dessa nossa semana, né? Que a gente já viu, vem numa sequência de novas teses vinculantes. Então, a primeira é a de número 155. Essa tese vinculante, número 155, fala sobre indenização por danos materiais prevista no artigo 950 do Código Civil, decorrente de ato ilícito que cause incapacidade para ofício, que deverá ser fixada da seguinte forma: em caso de pagamento mensal, tem que contemplar a duração da incapacidade ou a redução da capacidade para o trabalho que se inabilitou o trabalhador, sendo vedado fixar de ofício uma limitação temporal com base em critérios etários. Então, por exemplo, eu não posso fixar uma indenização até 80 anos de idade. E no item 2, o outro critério para ser fixada a indenização por danos materiais, havendo a conversão em parcela única, deve ser utilizada a tábua completa de mortalidade do IBGE no início do pensionamento, de acordo com o sexo do trabalhador ou da trabalhadora, para a fixação do termo final e da expectativa de sobrevida da vítima. Então, recapitulando, se for um pagamento mensal, não posso usar um critério etário para limitar o pagamento, mas havendo uma conversão em parcela única, pode ser utilizada a tábua completa de mortalidade do IBGE, que usa alguns critérios como o sexo do trabalhador ou da trabalhadora para a fixação do termo final e a expectativa de sobrevida da vítima. O tema 156 fala que é lista a expedição de ofícios a órgãos e autoridades competentes, bem como a consulta a bancos de dados e sistemas eletrônicos de informação, visando a obtenção de informações sobre os rendimentos penhoráveis do executado, devendo ser observados os critérios que foram fixados lá no tema 75. O que o tema 75 fala? Que é válida a penhora dos rendimentos, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, para a satisfação do crédito trabalhista, mas deve ser observado o limite máximo de 50% dos rendimentos e deve ser garantido, pelo menos, o salário mínimo legal para o devedor. Tema 157, a juntada do comprovante bancário do pagamento das custas com identificação do convênio STN-GRU judicial e observado o valor arbitrado e o prazo do recurso, é suficiente para a comprovação do preparo, ainda que desacompanhado da correspondente guia de recolhimento da União, que é a GRU judicial. Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Tema 158, comprovante de agendamento bancário não é suficiente para demonstrar o recolhimento das custas processuais ou do depósito recursal e não cabe a concessão de prazo para regularização, então somente o agendamento bancário não é suficiente. Tema 159, a exigência de garantia integral da dívida na fase de execução se aplica às empresas em recuperação judicial.
dela dependendo o conhecimento dos embargos do devedor e os recursos subsequentes interpostos na fase de execução. Tema 160. Aplica-se o percentual de 16,67 ao cálculo dos reflexos das horas extraordinárias sobre o repouso semanal remunerado do petroleiro, regido pela Lei 5.811. Tema 161, esse é de bastante aplicação no dia a dia. A não concessão do intervalo para a recuperação térmica do empregado exposto a calor excessivo antes de 9/12/2019, enseja o pagamento das horas extraordinárias pelo período correspondente. Tema 162, a divergência entre códigos de barra do comprovante de pagamento das custas e a respectiva guia de recolhimento da União, a GRU, induz a deserção do recurso por ausência de comprovação do preparo, não sendo o caso de concessão de prazo para regularização. Tema 163. A garantia de emprego da gestante prevista no artigo 10, inciso 2b do ADCT, é cabível no contrato de experiência, que é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Tema 164. O pagamento parcial ou a menor das verbas rescisórias no prazo legal, em razão do reconhecimento de diferenças em juízo, por si só, não exceja o pagamento da multa prevista no 477, parágrafo 8º da CLT. Lembrando que também temos os temas 142 e 127, que falam sobre a aplicação da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Mas seguindo aqui nas novas teses vinculantes, tema 165, a incidência da prescrição parcial em relação à pretensão a diferenças salariais decorrentes na não observância de critérios de promoção e estabelecidos em planos de cargos e salários não impede o reconhecimento de direito a promoções anteriores ao quinquênio, mas seus efeitos pecuniários restringem-se ao período não prescrito. Tema 166. A criação de níveis remuneratórios diferenciados pela Petrobras, aplicáveis apenas aos empregados ocupantes da categoria júnior, não viola o princípio da isonomia e não autoriza o pagamento de diferenças salariais. Tema 167. A gratificação semestral integra a base de cálculo da PLR quando pactuada a sua apuração em norma coletiva sobre as verbas de natureza salarial. Tema 168. O reconhecimento do vínculo de emprego em juízo não obsta a aplicação da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, salvo quando o empregado comprovadamente der causa à mora. Então, mais um tema sobre o artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Tema 169. A prescrição bienal começa a fluir do término do aviso prévio, ainda que indenizado. Tema 170. O protesto judicial previsto no artigo 202 do Código Civil continua a ser causa para interrupção da prescrição, mesmo após a vigência da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, que incluiu o parágrafo 3º no artigo 11 da CLT. Tema 171. É devido o pagamento adicional de salubridade em grau máximo ao trabalhador que exerce a atividade de varrição de logradouro público e tem contato permanente com o lixo urbano nos termos do anexo 14 da NR 15. Tema 172. Aplica-se ao trabalhador rural o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, com a redação inserida pela reforma trabalhista, Lei 13.467, não sendo-lhe devidas horas in itinere. Tema 173. A substituição do depósito recursal por seguro-garantia, nos termos do artigo 899, parágrafo 11 da CLT, sem a inclusão do acréscimo de 30%, que é exigido pelo artigo 3º, item 2, do ato conjunto do TST, do CSJT e da Corregedoria de Justiça da Justiça do Trabalho, que é de número 1 de 2019, impõe a intimação do recorrente para a complementação dessa garantia, desse acréscimo de 30%, sob pena de deserção, conforme o artigo 1007, parágrafo 2º do CPC. Tema 174. A decisão de julgamento da impugnação e homologação dos cálculos de liquidação tem natureza interlocutória, sendo irrecorrível de imediato. Tema 175. A condenação da parte por litigância de má-fé não impede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Tema 176. O empregado que exerce atividade exclusiva ou preponderante de teleatendimento ou telemarketing tem direito à jornada de trabalho reduzida de 6 horas, que está previsto no artigo 227 da CLT. Tema 177. Os empregados das administradoras de cartão de crédito enquadram-se na categoria profissional dos financiários. Tema 178. A parcela compensação orgânica paga aos aeronautas não configura salário complessivo quando essa forma de pagamento estiver prevista em norma coletiva, pois permite ao empregado identificar a parcela e o respectivo valor. Tema 179. Os empregados de loja de departamento não se enquadram na categoria dos financiários. Tema 180. O contato com álcalis cáusticos diluídos, a exemplo de soluções presentes em produtos de limpeza de uso doméstico, não enseja o pagamento da insalubridade, pois não se enquadra no anexo 3 da NR15, que trata da substância em seu estado bruto e concentrado. Tema 181. É devida a indenização por dano moral em ricochete, ou também chamado de indireto ou reflexo, por presunção relativa aos integrantes do núcleo familiar, como filhos, genitores, irmãos e cônjuge ou companheiro do empregado, que é vítima fatal de acidente de trabalho. Tema 182. É incabível a condenação em honorários advocatícios na medida cautelar de produção antecipada de provas, pois não se configura pretensão resistida à recusa da parte reclamada em atender a notificação extrajudicial. Tema 183. O termo inicial do prazo prescricional à pretensão de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional coincide com a ciência inequívoca da consolidação da lesão em toda sua extensão. Tema 184. São devidas as parcelas vincendas de horas extras, enquanto a situação de fato que as originou permanecer inalterada. Tema 185. O reconhecimento da impermeabilidade do único bem imóvel familiar alugado a terceiros pelo enquadramento como bem de família depende da comprovação de que a renda obtida com a locação é utilizada para a subsistência ou custeio de outra moradia do executado ou de sua família. Tema 186. O atraso na homologação da rescisão contratual quando o pagamento das verbas rescisórias é efetuado dentro do prazo legal não enseja por si só a incidência da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, mais uma quanto ao tema do artigo 477 da CLT. Tema 187. É ineficaz a apresentação da carta de fiança em substituição ao depósito recursal emitida por instituição não autorizada pelo Banco Central. Tema 188. A União é responsável pelo pagamento de honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, devendo ser observada o disposto na Resolução 247/2019 do CSJT. Tema 189. As atividades paraestatais que são integrantes do Sistema S não fazem parte da administração pública direta ou indireta, sendo entidades de direito privado, razão pela qual, configurada a terceirização de mão de obra, respondem subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da prestadora, sem necessidade de constatação da culpa na fiscalização do contrato de prestação de serviços. Tema 190. O contato ou a manipulação de cimento no exercício da função desempenhada pelo empregado na construção civil não está inserida entre as atividades e operações classificadas como insalubres no anexo 3 da NR15 e não enseja, portanto, pagamento adicional de insalubridade, mesmo se o laudo pericial concluir em sentido diverso. Esse tema também é muito recorrente. Temos só mais 4 temas. Segure aí. Tema 191. A parcela sexta parte prevista no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo deve ser calculada sobre os vencimentos integrais do agente público, excluídas parcelas, gratificações e vantagens instituídas por leis estaduais que limitem expressamente a sua incidência em outras verbas. Esse tema era muito recorrente, faz tempo que eu não vejo. Tema 192. A retenção injustificada da CTPS por tempo superior ao fixado em lei configura ato ilícito e enseja dano moral por presunção. Tema 193, penúltimo.
A projeção do aviso prévio indenizado deve ser considerada para fins de pagamento proporcional da PLR. E o último tema, graças a Deus, tema 194, é devida à promoção pelo critério de antiguidade no período anterior à reforma trabalhista, na hipótese em que planos de cargo e salários não previam a alternância de critérios de merecimento e antiguidade. Como vimos, a súmula sobre esse tema foi cancelada, mas mantém sua validade até a alteração promovida pela reforma trabalhista. Eu sei, esse episódio ficou muito longo, mas o TST resolveu alterar muita coisa nesses últimos 15 dias, nessas últimas 2 semanas. Espero que agora vocês estejam bem felizes, bem atualizados. Eu sei, um pouquinho cansados de me ouvir, mas com certeza atualizados vocês estão. Espero que vocês voltem para os nossos próximos episódios. Curtam, compartilhem, comentem, deixem seus feedbacks e até a próxima! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.